tarde, a paz do Senhor. Esse vídeo é para você que está cansado, para você que está frustrado, para você que está esperando há muito tempo que se cumpra uma promessa que Deus te fez lá atrás. E que na época que você recebeu, você ficou muito contente, muito alegre, muito animado, muito entusiasmado, pensando que aquilo ia acontecer logo, né? Que aquilo não ia demorar de suceder. Mas foram passando os dias, foram passando os meses, foram passando anos. E você nunca conseguia ver que aquilo se cumprisse. Você nunca conseguia ver aquela promessa cumprida na sua vida e por conta da espera, você jogou a toalha, você parou de orar, você parou de insistir, você parou de buscar, você parou até de tocar nesse assunto, porque começou a gerar em você uma ferida, uma dor. Então, passou a ser melhor nem tocar no assunto para que você não lembrasse da dor e não voltasse a sentir. E Deus me trouxe aqui para falar para você, né, através da palavra dele, lá em Hebreus capítulo 10. Estou com o computador aqui ligado e vou ler para você. Tá escrito assim, ó, 10, 23. Vou ler o 23, 24 e o 36, 35 e 36, que diz assim, ó: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Aleluia. Podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. E agora o 35 e 36, que diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo, porque você e eu ainda não recebemos aquilo que a gente está esperando há muito tempo, né? Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência, que é o que a gente não está tendo. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus. Primeiro, o que está vindo aqui no versículo? Fazer a vontade de Deus. O que a gente ainda não fez? Que a gente deveria estar fazendo para só então receber o que Ele está prometendo, o que Ele prometeu. E a promessa continua de pé, porque a palavra lá no versículo 24 falou o quê? Que Ele é fiel para cumprir, que Ele vai cumprir, né? É isso que Ele está dizendo no versículo 23. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Mas essas promessas que Deus nos fez está condicionada a uma obediência, a uma atitude de obediência, né? Deus, ele não volta atrás, mas ele também fica esperando que nós façamos a nossa parte. Às vezes a gente recebe a promessa e a gente se empolga e a gente dá uma relaxada porque Deus falou que vai fazer. Então a gente acha o quê? Não, Deus falou, ele vai fazer. Nada vai impedir. Ai, começou os gatinhos. Nada vai impedir de Deus fazer o que ele prometeu, realmente. A única coisa que pode impedir de Deus fazer o que ele prometeu de fazer, adivinha quem é? Você e eu. Nós somos as únicas pessoas que podemos impedir de Deus fazer. Por quê? Porque se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai fazer a dele, não. Deus está esperando o quê? Que a gente faça a nossa parte primeiro. O que é? Que ele te pediu para fazer e que você ainda não fez. Ou, de repente, era para mergulhar mais no profundo, passar a buscar ainda mais da parte do Senhor, começar a se encher de Deus, porque muitas das vezes o inimigo ele se aproveita, né, também do momento em que Deus faz a promessa, porque a gente dá aquela relaxada, achando que, Deus falou, agora não preciso fazer mais nada, que Deus vai cumprir. A gente dá aquela relaxada, para de buscar, para de interceder, para de pedir como a gente intercedia antes, porque até então a gente não tinha palavra nenhuma direcionada do Senhor até nós. Então a gente estava o quê? Buscando incessantemente, né? Com aquela sede. Aí Deus falou, a gente já dá o quê? Pronto, Deus falou que vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou cruzar meus braços e vou esperar a promessa se cumprir. Aí é que está o erro. Aí é que está o erro, porque o inimigo ele começa a se aproveitar
do nosso relaxamento. A gente para de buscar, para de orar, para de interceder, para de jejuar, que isso é muito importante também, para a gente se proteger espiritualmente, né? Para a gente estar mais sensível à vontade e à voz do Senhor, a gente para de fazer todas essas coisas. Aí o inimigo, ele vai e entra. Entra com o quê? Com setas, com dardos inflamados, usando pessoas ao nosso redor. E como a gente não está jejuando, orando, buscando, a gente perde o discernimento, né? Aquela sensibilidade que só o jejum te permite ter, né? E aí a gente começa a confundir as coisas, começa a se estressar muito rapidamente. Uma pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, a gente já quer responder, a gente já quer partir pra cima, entendeu? Eu tô falando também de mim, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva, né? E eu peço sempre a Deus, Deus, me ajude, trata isso em mim, em nome de Jesus, por favor, me ajude a me reter, a me segurar, porque se eu não tiver ali em espírito, a minha vontade de partir pra cima da pessoa, gente, é de, entendeu? Puxar cabelo, pegar, arrastar a cara no asfalto, entendeu? Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus, me dá equilíbrio. E se eu não estiver buscando, se eu não tiver ali uma vida consagrada, eu não vou ter esse equilíbrio. Então, muitas das vezes, quando Deus faz uma promessa pra gente, é pra gente redobrar a atenção. Por quê? Ele vai cumprir. Existe um tempo para ele cumprir, ele não vai passar desse tempo. Ele não quer passar desse tempo. Mas, às vezes, nós mesmos fazemos com que essa promessa, ela se demore a se cumprir. Né? Lembra do pessoal, né? Do povo de Deus lá no deserto? Existia um tempo, mas eles excederam esse tempo, por quê? Por causa de murmuração, por causa da teimosia. Começaram a fazer coisa que desagradava a Deus, começaram a buscar outros deuses, subterfúgio ali para ter o que queria, para se sentir, entendeu? Que estava tendo uma proteção. Às vezes a gente, né, sem perceber, começa a colocar a nossa fé em algo que não era para colocar, e Deus começa a perceber essas coisas acontecendo na nossa vida, e ele vai retendo, ele vai retendo, ele vai retendo a promessa, ele vai retendo, vai fazendo a gente ficar dando ali, ó, volta no deserto, até a gente se atentar, peraí, tá passando muito tempo, tem alguma coisa fora do normal, e a gente começa até a pensar até que é o inimigo, é o diabo. O diabo tá impedindo da minha promessa chegar, o diabo tá impedindo, o diabo tá segurando, igual fez lá com Daniel, tá segurando minha bênção, e não é nada disso que o diabo tá segurando tua bênção, não, é tu mesmo, sou eu mesma, que a gente não tá ali, ó, nos pés do Senhor, buscando a quem tem que buscar, entendeu? Consagrando a nossa vida. Começa a consagrar a partir de hoje, Senhor, vou voltar à vida de oração. É muito difícil quando a gente dá uma esfriada, uma gelada, voltar ao ritmo que a gente tinha antes. É muito difícil, mas de algum lugar tem que começar. Começa, Senhor, 5 minutinhos, não, entendeu? Eu tô arrastando aqui 5 minutos, mas começa com 5 minutos em nome de Jesus. Deus vai te ouvir da mesma forma. Se os 5 minutos foram assim, ó, derramado, entendeu? Foram derramados mesmo, Senhor, fui sincero. Foram 5 minutos, mas foram 5 minutos sinceros. Deus vai receber. E a sua fé vai ser fortalecida. Vai ser edificada todos os dias ali, ó, buscando do Senhor. E Deus vai perceber a tua busca, a tua intenção. Senhor, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que ir pro trabalho. Vai no ônibus, em espírito, Senhor. Vai ali, ó, o ônibus lotado, um monte de gente, suado, rodela de pizza debaixo do sovaco. Senhor, ai, tá apertado, tô em pé. Mas vai ali, ó. Coloca ali, ó, se puder, um fone no ouvido, vai ouvindo um louvor e vai falando com Deus, se conectando. Senhor, não quero perder a conexão. Me ajuda a me levantar. Me ajuda a me levantar, que o teu Espírito Santo me ajude a me levantar, porque tá difícil, Senhor. De repente, sei lá, você foram por caminhos tão tortuosos que hoje você já não se vê no cenário ali da congregação. Mas Deus conhece o seu coração, Ele tá aqui porque Ele quer te resgatar. Senão esse vídeo não chegaria até você. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus queria falar isso com você. Existe uma chance, existe uma saída, existe esperança. Aleluia, glória a Deus. Se você tão somente crer e abrir esse espaço para que o Senhor possa trabalhar também na sua vida, no teu coração, no meio dos teus, na tua família, no teu lar, na vida dos teus filhos. Aleluia. Então esse vídeo é para isso, é Deus querendo te dizer, ó, a promessa ela não está perdida. Eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Mas você deixou de buscar. Você deixou de se derramar aos meus pés. Você começou a buscar subterfúgio. Você buscou outros deuses. E isso entristeceu o meu coração. Mas a partir do momento que você se voltar para mim, eu vou me voltar para você e vou cumprir aquilo que te prometi lá atrás.
que hoje te dói lembrar. Hoje você faz de tudo para não pensar nisso porque dói. Dói porque você está esperando há muito tempo. Mas o Senhor te diz, eu vou cumprir, eu quero cumprir, mas estou esperando você fazer a sua parte. Eu estou esperando você fazer algo que eu te pedi, que você sabe o que é. Porque eu já falei, não 1 ou 2, 3 vezes, você sabe, você tem certeza do que eu te pedi para fazer. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que eu quero que você faça. Não teime mais, não fique mais na teimosia, batendo cabeça, tentando outras formas, com a força do teu braço. Somente obedeça, porque Deus está falando aqui através da palavra dele, né? No versículo aqui, ó, 36, vou colocar aqui de novo. Vocês precisam ter paciência para fazer a vontade de Deus. Paciência para fazer a vontade de Deus. Porque até em pensar em obedecer está te trazendo ansiedade. Senhor, vou ter que fazer isso, já me deixa ansiosa só de pensar no que eu preciso fazer. Começa a pedir a Deus, como eu fiz também. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te obedecer, mas que seja de forma genuína. De que isso para mim não seja um fardo, sabe? Essa obediência não seja um fardo, que cumprir isso que o Senhor está me pedindo não seja para mim um fardo. Mas que eu consiga sentir prazer em te obedecer, que eu consiga sentir prazer em cumprir isso que o Senhor está me pedindo, que seja genuíno, que seja de coração, que eu não faça por obrigação, porque eu também vou estar pecando. Deus não recebe quando é por obrigação, irmão, minha irmã. Então peça a Deus que Ele coloque no seu coração, Senhor, coloca amor por essa atitude que o Senhor quer que eu tome. Coloca amor em mim, por isso. Coloca em mim vontade, porque é o teu espírito, a palavra diz que é o teu espírito que coloca em nós tanto querer como efetuar. Coloca em mim o querer fazer, o querer te obedecer, sabe? De todo o coração. Não quero fazer por obrigação, Senhor, mas quero fazer de todo o coração para te obedecer e que o Senhor possa me abençoar. Tampouco quero que seja uma moeda de troca, mas que primeiramente nasça em mim, através do teu espírito, a vontade de te obedecer primeiro. E Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Ele não voltou atrás, Ele não te esqueceu no calabouço. Ele só permitiu, Ele só te deu corda para ver até onde você ia chegar com a força do teu próprio braço. E agora você está cansado. Cansado porque lutou e morreu na praia. Né? Essa é a verdade. A gente luta e morre na praia. A gente se cansa. Por quê? Chega uma hora que cansa de lutar com a força do próprio braço. E pior, de ir contra a vontade de Deus. De ir contra. Deus está falando pra gente ir pra direita, a gente quer ir pra esquerda. A gente caminha tanto no caminho da esquerda, que era pra ter ido pra direita. A gente caminha tanto. E chega lá no meio, não vê nada. Mais caminho pra ir pra frente. Nunca chega, meu Deus. Eu andei tanto e nunca chego. Aí a gente tem que fazer o quê? Caminhar mais. Pra quê? Pra voltar tudo aquilo que a gente caminhou pelo caminho errado. Volta tudo, volta. Vou ter que ir pelo caminho que o Senhor falou. Porque eu fui tentar ir pelo meu e só me ferrei, só quebrei a cara. Cheguei lá, não tinha nada. Tinha mais caminho pra andar ainda, nunca cheguei. E Deus está falando, se você fosse pelo caminho que eu te pedi, se você fosse pelo caminho que eu te mandei, você já tinha chegado, já estava celebrando, já estava fazendo culto de ação de graça. Então, em nome de Jesus, essa palavra é para mim, essa palavra foi para mim primeiro, porque cortou aqui, eu chorei antes de vir gravar esse vídeo, porque eu senti Deus falando comigo, e que era a mensagem para eu trazer para você também. Antes da gente querer andar não sei quantas milhas por vontade própria, vamos caminhar aqui, ó, os metros que o Senhor mandou a gente caminhar. Ir pelo caminho que o Senhor mandou a gente ir. Já era pra gente estar comemorando, já era pra gente estar fazendo um culto de ação de graça. Mas em nome de Jesus, essa desobediência vai cair por terra, porque desobedecer pela metade é desobediência. Essa desobediência vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Está caindo agora, porque você está assistindo esse vídeo, não é à toa. Deus queria te trazer essa mensagem, queria abrir teus olhos. Então, em nome de Jesus, faça logo aquilo que o Senhor está te pedindo. Volta a consagrar. Corre para Deus. Volta para Jesus. Não sei o que é, mas você sabe. O Senhor sabe que você sabe, porque senão Ele não estaria falando desse jeito com você, que você já sabe o que precisa fazer. Então, em nome de Jesus, não endureça o teu coração para essa palavra do dia de hoje. Não endureça, porque o Senhor, Ele está perto. Ele está às portas e Ele não quer te perder. Sabe?
insistindo num caminho errado. Porque esse é o perigo, você insistir tanto no caminho errado e Deus voltar e você ainda tá lá insistindo no caminho errado. Deus não quer isso. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua vida. Ele não quer que você se perca nessa depressão, nessa ansiedade, nesse desânimo, porque nada acontece, porque o mar não se abre. O mar vai se abrir depois que você obedecer. O mar vai se abrir depois que você obedecer. Deus está pronto para fazer aquilo que Ele prometeu, mas necessita que você faça a sua parte também. Em nome de Jesus. Vamos orar agora, vamos orar agora. Se você estiver aí na sua casa, puder ajoelhar até, se rendendo a Deus. Senhor, me rendo agora, me rendo, porque eu estou cansada. Eu estou cansada, Senhor, eu estou cansada de caminhar, estou cansada. Senhor, eu não tenho nem força nem para falar mais sobre isso, porque eu estou tão cansada. A espera me cansou tanto, Pai, que dói, Senhor. Deixa a lágrima correr, deixa a lágrima correr. Deus está recolhendo tudo nessa hora. Deus está guardando cada lágrima que está descendo dos seus olhos agora. Ele está recebendo a tua oração, como assim Ele recebeu a Diana, que estava com o coração tão contrito, tão quebrantado. Ele canta lá, enxuriando alabás. E Ele está recebendo as tuas lágrimas, a tua oração, a tua rendição à vontade dEle, que é isso que Ele quer, uma rendição à vontade dEle, para que Ele possa operar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu venho aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, te agradecer por essa palavra. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por ter falado conosco. Muito obrigada, Senhor, por nos dar esperança, por avivar a nossa fé no dia de hoje, por nos resgatar, Senhor, desse lugar de desânimo, porque não sabíamos, Senhor, mais o que fazer, Senhor. Lutamos tanto, Pai, e morremos na beira da praia. Lutamos tanto, caminhamos tanto, Senhor, e não chegamos a lugar nenhum, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o caminho certo para nós, ó Pai. Não queremos, Senhor, trilhar um caminho que nós criamos. Queremos trilhar, Senhor, o caminho que o Senhor já tinha preparado para que nós caminhássemos sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, receba agora a nossa oração, porque estamos rendidos e prostrados aos teus pés, Senhor. Entregamos a Ti, Pai, o nosso coração. Entregamos a Ti todos os nossos problemas, todas as nossas petições. Toma, porque tudo é Teu. Toma esse fardo, porque nós não aguentamos mais carregar. Tá pesado, tá difícil, nós não queremos, nós não aguentamos. Esse era um fardo que era para o Senhor carregar, mas quisemos, Senhor, trazer para as nossas costas. E nós não aguentamos, ó Pai, porque pesa muito. O caminho tá longo e não aguentamos mais, Senhor, então receba. Receba, Pai, porque nós agora vamos fazer a Tua vontade. Receba, porque nós agora vamos fazer o Teu querer. Agora nós estamos dispostos, meu Senhor, a abrir o nosso coração para Ti, Senhor. Entra na nossa vida, entra no nosso lar. Senhor, eu te recebo de volta. Se você saiu dos caminhos do Senhor, essa é a hora de você voltar. Senhor, eu recebo o Senhor como o único e verdadeiro Deus da minha vida. Fale para Ele de todo o teu coração. Oh, meu Pai, eu preciso de Ti na minha vida. Espírito Santo de Deus, meu Senhor da glória, meu Jesus. Oh, meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Oh, meu Deus, eu abandono o meu passado. Eu abro mão de tudo aquilo que um dia eu tentei fazer sozinha, sem a Tua ajuda. Porque agora eu quero Tua ajuda, eu quero ser ajudado pelo Teu Espírito Santo. Me receba, Senhor, porque eu te recebo como meu único e verdadeiro Deus nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, que toda cadeia, que toda corrente que amarrava essa pessoa seja jogada por terra agora, seja quebrada. Em nome de Jesus, tudo aquilo que atava ela no pecado, nas trevas, em nome de Jesus, eu repreendo agora na autoridade do Teu nome santo. Em nome de Jesus, Senhor, toda seta maligna, toda arma forjada contra a vida dessa pessoa pelo inimigo, porque ela estava, Senhor, fora do Teu caminho, fora da Tua vontade, fora da Tua direção. Eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
porque agora essa vida pertence a Ti. Ela acabou de confessar o Senhor como o único e verdadeiro Deus da vida dela, Pai. Então guarda essa vida, Senhor, guarda essa vida, Pai. Guarda essa alma porque te pertence. Cuida dela, Senhor, não deixa ela olhar para trás, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás, Senhor. Em nome de Jesus, continua afirmando os passos dessa pessoa, que ela olhe somente para Ti, Senhor, que as adversidades que se levantarem, Pai, não desanimem, nem roubem dela a fé em Ti, Senhor, que ela possa continuar crendo que o Senhor é o Todo-Poderoso sobre a vida dela. O Senhor tem um caminho lindo preparado para ela, Senhor. Faça ela contemplar. Em nome de Jesus, Senhor. Dá um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. Abra o mar para ela. Em nome de Jesus. Porque agora ela vai ver, Pai, as Suas promessas se cumprirem sobre a vida dela. Porque assim o Senhor disse. A partir do momento que você se render aos meus pés, eu abrirei o caminho diante de Ti, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nele canta lá e churianda labás. Eu creio, Pai, eu creio que assim será, Senhor. Estamos esperando em Ti. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Cumpra as Tuas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Porque de Ti vem o nosso socorro, de Ti vem o nosso socorro. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Pai. Muito obrigado, Pai. Faça jorrar de nós, Senhor, rios de água viva. Que seja, Pai, impactada, Senhor, vidas sejam impactadas através do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, que não fique em nós, que nós não retenhamos aquelas bênçãos, essas bênçãos que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas hoje. Que isso flua, Senhor, para essas pessoas, Senhor, que cruzarem nossos caminhos. Que a gente não fique quieto, mas que a gente fale de Ti, fale daquilo que o Senhor fez e nos transformou, que é aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, da transformação que o Senhor trouxe para as nossas vidas, Pai. Usa nossas vidas como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, Senhor, porque agora nós nos colocamos, Pai, diante de Ti. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para sermos usados como instrumentos Teus, ó Pai. Guarda-nos, livra-nos do mal, que toda arma forjada contra a nossa vida não prevaleça, assim como diz a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado, receba de Deus a bênção do Senhor Jesus nesse dia e esteja certo de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque hoje Ele veio para renovar as promessas que um dia Ele te fez. Mas não esqueça, busque mais, não relaxe, busque mais, intensifique, porque Deus fará. Deus fará aquilo que Ele prometeu. Intensifique a tua busca, intensifique a tua vida de santidade, uma vida santificada no Senhor, porque Deus vai fazer. Esteja preparado para receber aquilo que Deus vai te entregar, em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo.